Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar, mais um estudo, desta noite aí de quarta-feira, desculpa, quinta, tô com a quarta na cabeça. Noite de quinta-feira, vamos pedir a Jesus aí para nos abençoar. A gente já vai fazer a prece, esperar só um minutinho, tá? Pra gente começar o estudo. E aí a gente vai hoje, continuar na quinta-feira com o tema livre, que a gente chama de perguntas e respostas aí de espiritualidade. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão de espiritualidade, sobre doutrina espírita, sobre evangelho, sobre as questões do mundo espiritual, nós vamos aí aproveitar esse momento de estudo para a gente poder conversar sobre temas que os companheiros acreditem ser interessantes aí dentro do evangelho, da doutrina espírita, mediunidade, sempre tem muitas questões, muitas perguntas dentro dessa área também. Então, quem quiser participar, quem quiser mandar aí as suas perguntas aqui, pode ser via voz aqui pelo Jitsi, pode ser pelo chat aqui, tanto do Jitsi quanto do Instagram, tá bom, pessoal? A gente vai tentar, dentro, claro, da nossa capacidade, porque ninguém sabe tudo, só Jesus, detém todo o conhecimento aí acerca do nosso mundo, a gente está aprendendo junto, mas a ideia é que a gente desenvolva junto aí os temas da noite, então quem tiver aí já alguma questão, coloca aí pra gente já começar o estudo dentro desses temas, dentro daquilo que for pedido pelo pessoal. Há muitos anos atrás, a gente teve a oportunidade uma vez de ir lá mais de 20 anos atrás, de conhecer o trabalho do pessoal, que lá em Sacramento fazia o estudo na casa espírita que foi criada pelo Eurípides Barçanufo. Quem não conhece o Eurípides Barçanufo, ele foi um dos precursores ali, um dos companheiros ali que trabalhou a doutrina espírita bem no início, ali no início dos anos 1900 ali, e ele tinha uma mediunidade, ele tinha uma escola espírita, ele era professor, médico, e nessa cidade, o pessoal, mantendo a tradição dele, fazia um estudo que era dentro do tema que as pessoas pediam, as pessoas chegavam lá na aula de estudo, e aí elas falavam sobre o assunto que elas queriam aprender, ou que elas queriam conversar, e o estudo era feito em torno disso, então nós estamos fazendo isso aqui na quinta-feira também, até a gente retornar com o estudo de evangelho propriamente dito. A gente está usando o espaço da quinta-feira, para poder fazer esse estudo também. Então, quem quiser ir mandar suas questões, suas perguntas aí, sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, alguma coisa que queira entender, que às vezes não fica muito claro, alguma ideia, algum ensinamento aí, manda para nós aí que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos aproveitar aí o tempo do nosso estudo, Vamos começar aí sempre, que a gente precisa com a nossa prece, e a partir da prece, quem quiser ir mandando aí as questões aí, as perguntas, pode ficar à vontade de mandar aqui no chat aqui que a gente vai lendo, ou no chat aqui do Jitsi. Senhor Jesus, amigo e mestre, neste momento te pedimos, teu amparo, teu auxílio. Envolve os nossos corações e mentes nas vibrações do teu amor, para que possamos juntos trabalhar a luz, o entendimento, o bem. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada e permite que possamos trabalhar contigo a cada momento, na intimidade da luz e do amor. Fica conosco, Divino Mestre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma vez, agradecendo a espiritualidade, Hoje, nós, como eu já falei, para quem está chegando agora, o nosso tema é um tema livre, Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão de espiritualidade, de evangelho, quiser perguntar, fique à vontade, Gostaria que você falasse sobre os 3 reinos. Você está falando dos reinos da natureza, meu amigo? Só para eu poder entender, Seria esse, animal, vegetal, Você quer saber o que nesse sentido? A interligação deles, só para a gente poder ter uma ideia. Manda para nós aí, por favor, Então, para começar, antes que o companheiro ali fale melhor, a gente tem esse conceito da natureza dividido em 3 reinos, Na doutrina espírita a gente sabe que são mais, tá, gente?
né? A gente sabe que, na verdade, essa divisão, né, é a divisão da ciência, né, que divide aí, vamos dizer assim, a natureza, né, entre vegetal, animal e mineral, né? Escreve para nós a sua dificuldade, amigo, se você puder, porque aí se a gente abordar, né, a gente já puxa para o lado que você está querendo saber, né? E o que acontece, né? Vamos falar do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista científico, né, a gente vai ter, né, o reino vegetal, o reino animal, né, e o reino mineral, tá? O científico, né? Reino mineral também seria até uma consideração, né, meio esdrúxula, né, porque ele se fala de vida, né? Mas dentro da doutrina espírita, né, nós temos uma coisa que a gente chama de escala evolutiva, ou seja, né, será quanto tempo que ocorrerá no espírito conforme ocorreu em capela. Tá, vamos falar disso também. Então vamos falar do reino animal então. Né? A gente tem que entender o processo da criação dentro, né, da espiritualidade. Né? Quando a gente vai ler lá o livro de Gênesis da Bíblia, né, que tem lá o Adão, a Eva, né, o primeiro, os dias da criação, né? Os dias da criação, eles representam o quê? Momentos em que o princípio espiritual, o que é o princípio espiritual? O princípio espiritual é a essência divina, né, que, por exemplo, a gente tem, né, que é o nosso espírito imortal, né, que é criada por Deus e que vai se desenvolvendo à medida que o tempo passa. Né? À medida que o tempo passa, né, essa essência espiritual se desenvolve. Onde que começa a criação? Né? Lá no Gênesis, né, fala que Deus, né, cria em primeiro lugar o que? A luz. Né? E a criação começa, né, sobre o céu e a terra. Né? E fala assim, ó, o céu estava vazio e a terra estava sem forma. Né? Ou seja, o céu e a terra. O céu é uma representação da consciência. A terra é uma representação da matéria. Tá? Matéria, consciência. Né? Então, onde que começa a criação? Onde começa a matéria? Aonde que começa a matéria? Naquilo que os cientistas, né, e que é a espiritualidade, mas que é a ciência que define o nome, né, que a gente usa, que chamam-se as partículas subatômicas. O que são as partículas subatômicas? São aquelas partículas que formam lá os átomos, os prótons, os elétrons, são antes disso, tá bom? Tá, nós vamos chegar nesse ponto. Aonde que começa a criação? Nas partículas. À medida que quando o ser é criado, aí tá, vamos puxar lá para a doutrina espírita, fala assim, o ser é criado simples e ignorante. Simples do ponto de vista material, ignorante do ponto de vista da matéria, tá? Da consciência. Simples e ignorante, né? Que é uma analogia, por exemplo, que tem na Gênesis do Moisés, que fala, né? O céu e terra foram criadas, a terra estava vazia. O céu estava vazio, ou seja, não sabia nada, o céu é a consciência, tá? E a matéria estava sem forma. O que é evoluir? Evoluir é um processo no qual a consciência desperta através da matéria. Ou seja, a matéria é a ferramenta que a consciência tem para se desenvolver. Ou seja, a matéria e a consciência caminham juntas. Né? O que acontece? Até o reino humano, a consciência está adormecida. Quando chega no ser humano, a consciência desperta. Só para a gente poder entender basicamente. Então, o que acontece? A criação começa lá nas partículas subatômicas, ou seja, cada neutrino, quark, bóson, né? Cada partícula subatômica tem um princípio espiritual agregado com ela, que é minúsculo, que não sabe nada, que não entende nada. Nós vamos fazer prece pelo seu irmão também, tá, Rosileia? E aí, o que acontece? O que é crescer espiritualmente? É sair da ignorância e se tornar complexo. Né? Então o espírito começa simples quanto à forma dele, a matéria, e ignorante quanto à consciência. Evoluir é ficar cada vez mais complexo e consciente. Então essa evolução é a evolução, né, das duas asas aí. Tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Né? Quando você começa ali, vamos simplificar aqui, nós temos o átomo mais simples do universo, que é o átomo de hidrogênio. O que é o átomo de hidrogênio? Ele é formado por um próton e um elétron, que fica girando em torno dele. Né? Eu estou sendo bem simplesinho aqui para a gente entender. Né? O que acontece com esse átomo? Lá nas estrelas, no nosso Sol aqui, por exemplo, que está brilhando agora, né? Apesar de estar de noite para a gente aqui, porque a gente está virado para o outro lado, o Sol é o grande berçário, né, do nosso sistema solar. O que acontece lá no núcleo do Sol? Um átomo de hidrogênio encontra com o outro, a pressão funde os dois e eles viram um novo elemento, que se chama hélio.
esse átomo é atraído por outro, né? Ou seja, houve uma atração, né? E ele se torna um átomo mais complexo, porque o átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. O átomo de hélio ele tem 2 prótons, 2 elétrons e uma outra coisa chamada nêutron. Olha aqui, ó. Ele já tem 5 partículas. Ele ficou mais complexo, concorda? Então ali houve uma evolução. Isso é o reino mineral. E isso vai até, né, os elementos químicos ali que vão dar origem às rochas, às pedras, tudo. Beleza. Em determinado momento existe o despertar da vida. O que é o despertar da vida? É quando o elemento inanimado passa a ter características de ser vivo. O que é o ser vivo? É aquilo que se reproduz, que se alimenta, que morre e que cresce. Né? Nós temos ali o ser mais simples do universo que a gente conhece, que é o vírus. Que muita gente fala que nem vivo é. Tá? Por quê? Porque ele fica reproduzindo, mas ele não morre, ele não cresce, ele não alimenta, ele só reproduz. Né? E aí o que acontece? Aí nós vamos ter lá, né, eu vou correr com isso para ficar mais fácil o entendimento, uma célula vegetal. Vamos pensar assim. Né? Vocês concordam comigo que uma célula é muito mais complexa do que um átomo? Uma célula ela precisa de bilhões de átomos para ser formada. Né? Então ela está mais complexa. Então a célula está na frente do processo evolutivo. Ela já é uma forma de vida. Ela já tem experiência adquirida ali no sentido de que ela sabe se reproduzir. Ela guarda uma memória. Né? E aí o que vai acontecendo? Essa consciência que vai acompanhando, que está dormindo ali, não tem consciência nenhuma ainda, né? E o que vai acontecendo? Né? À medida que o ser vai passando de estágio, ele vai adquirindo características e ele passa para o próximo, ou seja, as plantas, elas adquirem o quê? A vida. Né? Elas têm uma vida ali, mas elas não têm consciência, elas não têm, né, sensação, porque elas não têm como registrar sensação, né? Não do jeito que a gente processa. Né? E aí começam a aparecer os animais. O que são os animais? São seres mais evoluídos que as plantas. Né? Mas os animais ainda estão atrás da gente. Nós somos ainda basicamente fisicamente animais, mas a nossa mente, tá, não é uma mente animal. A nossa mente já tem uma autoconsciência. Né? O que é uma autoconsciência? É saber que eu existo. Eu estou aqui, eu sei que eu sou o Marcelo, que eu existo. O meu gatinho aqui atrás, aqui, ó, o Banguela, né? Ele não sabe que ele é um gato, que ele existe, o que ele é. Ele está vivendo. Ele não tem consciência dele mesmo. Ele não se entende. Ele não parece, nossa, eu sou um gato. Ele não sabe isso. Ele vive. Ele tem um conjunto de instintos, né, que são vinculados a ele, que ajudam ele a crescer e se melhorar. Né? Mas ele não tem consciência ainda. Tá? Os espíritos, o que vai acontecendo? Eles vão se aprimorando e chega um ponto que o espírito passa por uma transformação e ele se torna um espírito humano. Ou seja, os animais um dia vão ser seres conscientes. Vão, né? Mas vai ser no corpo do gato aqui? Não, vai ser um processo que demora milhões de anos para frente, né? Ou seja, os animais, né, eles estão passando por processos de aprendizado que vão no futuro, nem nesse mundo aqui, em outros orbes, os espíritos deles, né? Porque o animal tem um princípio espiritual que sobrevive à morte. Assim como a planta também tem. A diferença é que a planta, cada célula dela é um princípio espiritual separado, né? O animal já tem um que manda. A gente já tem um espírito, né, que domina aqui. Tá? Na planta é como se fosse um condomínio ali com um monte de princípio espiritual, tudo igual. No nosso, no reino animal em diante, é diferenciado. Tem um que é mais evoluído ali que controla os outros. Né? Cada célula, cada átomo aqui do meu corpo tem um princípio espiritual, mas quem manda em tudo, quem coordena tudo é o Marcelo. É o princípio espiritual mais velho que está aqui, que é o espírito humano aqui já, mas, né? Então, à medida que a gente fica mais velho, a gente vai se desenvolvendo. E isso lá no Gênesis dá o nome dos dias da criação. Tá? Isso que são os dias da criação. Acontece um dia? Não, é um processo que demora milhões, bilhões de anos. Né? Então o reino vegetal dura bilhões de anos para você despertar ali, né? O princípio espiritual, né? Que está ali na pedra, na rocha, né? Demora bilhões de anos para entrar no próximo estágio. Né? Mas existe sim essa evolução, ela é lenta, gradual, né? E é só o começo. Né? Nós estamos aqui. Ó, né? O ser humano é o estágio 6 dessa evolução. Olha aqui, ó. Essas são as partículas subatômicas, os átomos, mineral, vegetal, animal, humano. 6. Nós estamos se fosse uma escada, nós estamos no 6º degrau. Né? E aí você pergunta para a espiritualidade, até onde que a evolução vai? Aí os espíritos falam para a gente, quantos números existem? Evolução infinita. Né? Então você pensa o seguinte, Jesus, né, ele está, segundo a espiritualidade, no degrau número 9. Nós estamos no 6. Né? Francisco de Assis está no 8.
Né? Jesus já é um Cristo, já é um ser que cria e controla um planeta inteiro. Ele está no nono passo. Né? Uma ameba está no 3. Né? Uma pedra está no 3 também, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a evolução é como se fosse uma escada. Né? E essa escada tem subdivisões. Por exemplo, você pega os animais, todos os animais estão no mesmo nível evolutivo? Não. Né? Por exemplo, você pegar um macaco, né, um chimpanzé, e comparar ele com uma barata, né, o chimpanzé é muito mais desenvolvido espiritualmente que uma barata. Se você pegar um cachorro e comparar com uma lagartixa, o cachorro é muito mais evoluído. A cognição, o pensamento, a capacidade dele de sentir, de expressar, está muito acima de um réptil. Né? Como um réptil está acima de um peixe. Como um peixe está acima de um inseto. Né? Como um mamífero está acima de uma ave, vamos dizer assim. Né? Ou seja, existem... Então, o que fala para a gente os níveis evolutivos? É a capacidade de pensar do ser. Quanto mais complexo o pensamento, mais evoluído é aquele ser. Nós ainda estamos engateando, nós somos mais ou menos uns animais que despertaram para a autoconsciência. Ou seja, espiritualmente, nós estamos aqui encarnados, a maioria, né, gente? Porque às vezes encarna um espírito muito iluminado, muito antigo entre nós. Jesus é um exemplo. Né? A maioria de nós, a espiritualidade trata a gente como um bebê. Né? Como espíritos ali que estão nos primeiros, nós estamos engateando ali no nível de consciência ali. Né, os espíritos falam que a gente mal saiu do reino animal. Né? Quando eles analisam a gente, né, os espíritos de luz, né, você vê que eles tratam a gente como um bebê mesmo. Eles falam assim, não, vocês têm 10 mil anos de humanidade é nada, vocês têm aí umas 1000 encarnações, isso é muito pouco. Né? Vocês são recém-saídos da animalidade. Então vocês são muito jovens, vocês são muito primitivos ainda. Né? A gente acha que a gente é muito antigo, muito velho, nada. Tá? Né? Aos olhos da espiritualidade nós somos recém-nascidos, nós somos mal nós saímos do reino animal. Tanto é que nós ainda hoje, nós somos espíritos extremamente animalizados, né? Os instintos mandam a gente ainda. Muitos de nós ainda são dominados pelo egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é o instinto de conservação dos animais, que a gente ainda tem. Né? O instinto de conservação fala para os animais que eles têm que sobreviver e buscar o quê? O próprio bem-estar acima de tudo. Não é assim? O que é isso para o animal? Isso é sobrevivência. O que é isso para o ser humano? Nós chamamos de egoísmo. Né? Eu quero tudo para mim. Né? Por quê? Porque se eu não sobreviver, né, eu perco tudo. Então o ser humano ele é preso ao desejo sexual, que é a questão da reprodução, ele é preso à questão do prazer do alimento, ele é preso à questão da satisfação, do poder, do domínio. Né? Nós muitas vezes reagimos e agimos como animais ainda. Nós estamos muito perto do reino animal ainda, a maioria de nós. Né? Claro que reencarnam em alguns espíritos aí que já estão muito mais evoluídos que a gente, né? Mas se a gente for analisar as nossas reações, as nossas, né? A nossa competitividade é muito parecida com a dos animais. Né? Eu quero ser o líder, né? Isso é uma coisa do mamífero, né? Eu quero ser o chefe, eu quero dominar, eu quero ser o vencedor, eu quero ganhar, eu quero ser poderoso, né? Eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero ser o mais bonito, eu quero ter um monte de mulher, não é isso? Isso tudo é reflexo do reino animal, que ainda está dentro da gente. Ou seja, nós somos muito jovens espiritualmente ainda. Tá? Então, nós passamos pelo reino animal. Quando? Na última encarnação? Não, gente. Né? A gente esteve no reino animal há milhões de anos atrás. Entendeu? A gente esteve no reino animal antes lá do Homem das Cavernas. Isso para quem não é exilado, que é o caso aqui que a gente vai falar aqui. Né? O Diogo está perguntando aqui quanto que vai ter, né, o exílio. Né? O que é o exílio? Né? Para a gente entender. Quando um mundo chega num nível de evolução que ele entra no estado que a gente chama de mundo em regeneração. O que é o mundo em regeneração? É um mundo onde predomina o bem, predomina. Né? E onde os espíritos que ficam ali são os espíritos que desejam o bem. O que isso quer dizer? O que é o espírito que deseja o bem? É aquele que quer acertar mesmo que erre. Tipo assim, eu fiz uma bobagem, eu errei, mas não é por mal. Não é porque eu sou egoísta e quero tomar ou roubar ou machucar alguém. É porque eu tentei acertar e eu errei. Né? Essa é a característica do espírito regenerado, em regeneração. O desejo do bem. É o esforço que se faz para domar as más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A característica do bom espírito. Está dando para entender, gente? Se não tiver para perguntar que eu volto. Eu já estou passando o reino animal aí porque tem a ver, tá? Porque também é um processo de evolução. O que chega? É como imagina as séries de uma escola. Imagina que o nosso planeta é uma escola, uma turma, né? E nós estamos aqui na 5ª série. Né? E aí o mundo vai ser promovido para a 6ª série. Todo mundo vai passar para a 6ª série. O que acontece com quem tomou bomba? Né? Ou seja, eu não passei para a 6ª série, eu estou na 5ª. O que vai acontecer? Os espíritos que estão na 5ª série e o planeta passando para a 6ª, eles vão ser levados para outros mundos que ainda estão na 5ª série, ou ainda estão na 3ª,
ou às vezes até na segunda, né? Eu tô usando o termo de escola aqui só para a gente entender, né? Aonde que eles vão, o que eles vão fazer? Eles vão reiniciar, né, o aprendizado deles. Eles vão perder alguma coisa? Não, eles vão ser um menino que já sabe, né, ele é um menino repetente, ele está lá passando por experiência que ele já passou. Então ele vai, de certa maneira, o que foi, Banguela? Né? Vem cá, né? O outro chorando aqui, né? Eles vão passar por experiências. Então o que acontece? Quando a gente chega em determinado ponto, né, aqueles espíritos que não querem ou que não dão conta de passar de ano, né? Estou usando aqui a analogia, né? O que acontece com eles? Eles vão ser levados para outras escolas, né? Isso é um processo de que a gente chama de degredo espiritual. É como se pegasse um espírito lá, como acontecia lá na Europa. O cara que era criminoso na Europa era trazido para viver aqui no Brasil, ele estava sendo degradado, né? Para poder melhorar o ambiente lá, ele vinha para cá, que ele tinha uma segunda chance. Não era igual à Europa, né? Ele vinha para a selva, para um lugar todo, né? Mas é o mesmo conceito, tá? Basicamente isso, né? Então a gente está num momento que esse degredo está acontecendo. Quando que isso começou? Já começou, Diogo, né? O que acontece? Isso começou lá no final da Segunda Guerra Mundial, já foi um monte, né? Desculpa a pergunta, mas você consegue mais ou menos supor qual o percentual dos espíritos encarnados que não possuem mais a necessidade de reencarnar aqui no planeta Terra? 0,00001. É espírito do nível de Francisco de Assis para cima, que não precisam, né? Então, assim, são entidades iluminadíssimas, seres aí que já estão num nível de amor, de desprendimento tão grande, que eles só vão reencarnar quando for por missão. Por exemplo, Francisco de Assis, ele precisa reencarnar? Não, né? Por que ele reencarna? Porque ele vem em missão. Jesus fala assim, vai lá porque você tem que deixar uma lição para a humanidade de amor. Aí o cara reencarna, né? Maria, né, vai lá, reencarna lá porque o mundo precisa de uma lição de caridade. Aí o espírito reencarna. Esses espíritos não precisam reencarnar. Mas a maioria, 99% da humanidade, ainda está preso na roda da encarnação. Por quê? Porque nós somos espíritos extremamente necessitados do plano físico. Para a gente ter as nossas experiências e para a gente aprender, nós precisamos de uma experiência sensorial concreta. Então lá no mundo espiritual, né, nós aprendemos, mas não é igual aqui no plano físico, né? Principalmente por isso, quanto mais materializado o espírito, mais rápido ele reencarna. Tanto é que a reencarnação do animal é quase instantânea, né? Praticamente instantânea. Se você deixar um animal pela lei da natureza, morreu meu gato lá, igual morrer minha gatinha, né? Ela já renasce em outro gato que está aí pela rua, já o processo é quase que automático, né? O ser humano não, o ser humano, quanto mais evoluído o espírito, mais o tempo entre as encarnações vai ficando maior. Então, por exemplo, a média da gente, a média, vamos dizer assim, é o que? O espírito, mais ou menos, né, ficar o mesmo tempo que ele está encarnado no plano físico, a média. Mas tem gente que reencarna rápido. Por exemplo, tem espírito que chega no plano espiritual, né, ele precisa voltar rápido, a espiritualidade já reencarna o cara lá, né, ele não fica nem uma semana no plano espiritual. Porque não tem nada para aprender lá. Ou às vezes vai dar tanto trabalho lá que é melhor que ele venha para o plano físico. Entendeu? Então, quanto mais rápida a reencarnação, mais primitivo o espírito. Isso é a regra absoluta? É a regra geral. Porque o espírito de luz ele pode pedir para reencarnar rápido. Tem um exemplo disso lá no livro Ave Cristo, né? Que o espírito era um espírito iluminado e desencarnou. Falou assim, não, eu quero reencarnar agora, que eu quero continuar a missão que eu estava fazendo. Arruma um corpo aí para mim que eu estou reencarnando, né? Aí é outra coisa, tá? Mas em média, né? Esse negócio de não precisar mais de reencarnar está, pra gente, muito longe, né? Quando a gente estiver lá no nível de um Francisco de Assis, de uma Maria de Nazaré, de um Gandhi, aí nós vamos poder escolher se a gente reencarna ou não. E aí nós vamos começar a reencarnar por missão. Nós vamos reencarnar por amor, nós vamos reencarnar para ir lá ajudar alguém, né? Apesar que tem muito espírito que já faz isso, tá? Mas esse negócio, eu vou me ver, né? Eu lembro que eu conheci muitas pessoas, né? E até bem intencionadas, né? Eu tinha uma amiga minha que falava assim, eu fui lá na casa espírita e falaram que é a última encarnação minha na Terra. Fiquei olhando isso para ela, é mesmo? A última encarnação? Né? Na verdade, isso é o desejo de fuga da pessoa, né? Então, assim, na verdade, essa pessoa, ela queria fugir do plano físico, da Terra, porque aqui era um lugar que ela não gostava. Então, ela queria que fosse a última encarnação. E não é assim que funciona, né? Quando a gente se liberta de alguma coisa, aquilo se torna natural pra gente. Então, um espírito de luz ele pode ficar 1000 anos lá no plano espiritual, fala, Jesus, vai lá, nossa, que beleza, Jesus, vamos reencarnar aqui, vamos, né? Bilhões de espíritos desencarnados com a necessidade de reencarnar. Sim, tem bilhões. Hoje é a época da história da humanidade que tem mais gente encarnada, né? Nós estamos aí com 9 bilhões, se eu não me engano, né? Já deu 9, né? 9 bilhões de espíritos encarnados. Quantos espíritos existem no planeta Terra? Né? Mais ou menos 24 bilhões.
entre encarnado, isso humano, tá, gente? Tô falando de animal, é outra história, tá? Tô falando de ser humano, né? Do ser que já tem consciência. Quantos espíritos tem no planeta Terra, né? No universo, no planeta Terra. Nosso aqui, planetinho, tá? 24 bilhões em média, né? Pode variar um pouco mais, um pouco menos, a gente não tem um número certo. Mas em média 24 bilhões, ou seja, está encarnado 9, tem 15 no plano espiritual. Na época que tinha 200 milhões encarnados, tinha 23 bilhões no plano espiritual. Tá? Então essa é como se fosse uma ampulheta. Hoje é a época que tem mais gente reencarnada na Terra, com certeza. Tá? Então o plano espiritual tem menos espírito, que já é a menor quantidade de espírito no plano espiritual do planeta Terra que tem hoje. Ele deve ter uns 15 bilhões no plano espiritual. Né? Mas você pensa bem, na época de Jesus tinha 250 milhões de pessoas na Terra, ou seja, tinha 23 bilhões no plano espiritual. É espírito demais no plano espiritual. Né? Por isso que os espíritos falam assim, reencarnar é difícil. Né? Muitos livros espíritos falam reencarnar é difícil, porque tem muita gente querendo vir. Hoje está um pouco mais fácil, está mais de 3, né? Está mais quase metade, né? Encarnado e desencarnado, né? Está mais para desencarnado, né? Mas tá indo, né? Queria saber qual a porcentagem da evolução versus pessoas que precisam encarnar para saber se o bem está prevalecendo mais rápido. Isso é difícil de saber. O bem prevalece, a maioria das pessoas não é má. Né? Se a gente for analisar, a gente vive num mundo onde a maioria das pessoas não é má. A maioria das pessoas é egoísta, é frívola, né? A maioria das pessoas é iludida, mas a maioria das pessoas que está aqui no planeta Terra não são pessoas cruéis, vingativas, violentas, odientas, monstruosas, não é. Tanto é que quando aparece uma pessoa assim, né, um criminoso, uma pessoa assim monstruosa, a gente assusta com aquilo. A maioria das pessoas estão aqui, né, vivendo, né, não são espíritos iluminados, mas estão, né, muito melhor do que os que viviam 100, 200 anos atrás. Né? Então nós estamos num processo, né, que hoje é muito melhor. Tá? A maioria das pessoas não é ruim, não. A maioria das pessoas é ignorante. Né? Já estamos melhorando, né? O bem está prevalecendo, sim. Mas o que acontece? O bem, né, ele é uma coisa mais ativa. O mal, muitas vezes, ele acontece por passividade. Às vezes eu não agio, o mal acontece. Eu deixo as coisas acontecerem e o mal acontece. Né? O bem precisa ser ativo. E como nós ainda somos muito infantis espiritualmente, o que acontece? Nós somos muito egoístas. Então nós temos a humanidade, falando no geral, tá, gente? Nós, enquanto humanidade, isso que os espíritos falam pra gente, a gente tem muita dificuldade de sair do nosso mundinho. A maior preocupação da nossa vida, ainda, somos nós mesmos. Né? E isso faz parte da nossa infância espiritual. Né? O bebê, ele fica lá chupando os próprios dedos, ele fica lá olhando pro teto, ele não sabe muito o que está acontecendo à volta dele, não é verdade? Né? Então assim, o bebê, ele tá ali, né? E nós espiritualmente somos bebês, a gente não consegue ainda parar de chupar dedo, a gente não consegue ainda chorar porque a gente não tem a mamadeira, porque a gente tá sujo. Nós somos mais ou menos isso, né? Espiritualmente falando, né? Então a gente ainda não tá conseguindo muito olhar pro bebê que tá sentado do nosso lado, né? Se a gente tiver a nossa mamadeira aqui e a mamãe dando colinho, eu não tô nem aí pro outro bebê que tá ali do lado, porque eu nem sei que ele existe, né? Então nós somos ainda muito jovens espiritualmente. Né? E a regeneração que está acontecendo já, né? Que é o próximo passo da evolução, né? Assim como o indivíduo evolui, o mundo também evolui. O nosso mundo, né? Ele está melhorando. Né? Ah, mas o mundo está muito ruim, será? Né? Compara o mundo que nós temos hoje com a Idade Média, quando teve a peste negra lá que matou 50 milhões de pessoas na Europa. 50 milhões de pessoas morreram na Europa e a população da Europa era 1/10 do que é hoje. Imagina o que é isso, como se tivesse uma peste hoje que matasse metade, 80% das pessoas da Europa morressem. Imagina uma tragédia dessa. Né? E acontecia, o mundo seguia rodando, aí ninguém mandava ajuda, ninguém fazia. Hoje, por exemplo, acontece uma coisa que é ruim, né? A gente se comove, o mundo para por causa disso, as pessoas tentam ajudar, por mais que, eu tento ajudar porque eu quero aparecer e tal, mas tudo bem, antigamente não tinha nem isso. Então, se você analisa o mundo como ele era 100 anos atrás e o mundo como ele é hoje, você vai notar que tem uma diferença. Mas está aparecendo muito mal, muita corrupção. Então, está aparecendo. Antigamente não aparecia nada. As pessoas faziam e o mal não aparecia, ele ficava escondido. Né? Então, assim, tinham grandes dramas aí escondidos que ninguém sabia. Hoje tudo aparece. Como tudo aparece, nós entramos naquilo que os espíritos chamam de banzo do conhecimento, que é uma coisa muito interessante. Né? Hoje a gente recebeu uma mensagem aqui do Liel, e ele falando, né, sobre a nossa vontade de querer saber as coisas. Né? E que a gente muitas vezes não tem a resposta da espiritualidade
para as coisas que a gente quer saber, porque nós não temos como absorver aquilo ou lidar com aquela informação. Né? E isso é o que está acontecendo com a gente hoje aqui no século XXI. O que acontece? Nós estamos sabendo de tudo que acontece no planeta e nós não estamos dando conta de lidar com isso. Né? Por quê? Porque antigamente eu vivia lá na minha aldeia e eu não sabia o que acontecia a 1 quilômetro de onde eu morava. Eu vivia a vida inteira e o máximo que eu sabia é o que a fazenda do vizinho acontecia. E olhe lá. Né? Então hoje eu sei o que acontece no planeta inteiro. E essa informação é boa? É boa, mas ela me traz o quê? O banzo espiritual. Que é a aparência de que tudo está muito ruim. Por quê? Porque eu sou bombardeado com informação o tempo todo. E a informação que vende, e a informação que vai, é que o mal está acontecendo. Né? Vou falar aqui, vou dar um exemplo aqui que eu percebo. Né? A gente aqui, ó, mais ou menos uma semana, né? Foi uma semana. A gente foi lá na creche Bom Pastor, que fica aqui, ó, em Big Tech do lado aqui, para poder levar os presentes de Natal para aquelas pessoas. Né? E aí nós tiramos foto, nós fizemos lá uns vídeos, aquela coisa toda, a gente tentou divulgar, né? Porque a gente, né? Não porque a gente quer aparecer, não, porque a gente quer que as pessoas participem do trabalho também, ajudem a aumentar. Né? E aí eu estava observando, né? A divulgação, o vídeo, essas coisas todas, a festa de Natal que a gente fez, a distribuição de cesta, né? Aí você vai lá nas redes sociais, né? Aí você vê lá 10, 12, 5 pessoas, né, que dá lá uma curtida, que olha, que tem interesse por aquilo. Aí você vai lá e fala assim, fulano de tal esfaqueou e matou não sei o que. 10 mil pessoas. Né? 10 mil comentários, todo mundo falando sobre aquilo. Aquilo vai jornal, vai imprensa, o cara vai lá em entrevista. Né? Durante 20 anos, nós fizemos um trabalho lá no Francisco Garcia, a dona Naí tá aqui, ó, do ladinho, né? Com a companheira assistida lá na casa, a Camila. Né? A Camila chegou no Francisco de Assis adolescente, né? Aí ela foi com a filhinha dela, né? E ela frequentou lá 20 anos. Durante 20 anos, né? A casa Francisco de Assis ajudou eles com cesta básica, deu evangelização infantil para as filhas dela, para ela, para o pai, para a mãe, né? A Camila ficou famosa no Brasil inteiro quando ela foi morta pelo ex-companheiro dela. Gente do Brasil inteiro ficou conhecendo ela, a história dela, porque o ex-companheiro foi lá e assassinou ela na rua. Enquanto ela estava lá recebendo ajuda, quando ela estava lá participando do Francisco de Assis, ninguém nem sabia que isso estava acontecendo. E essa mesma, né, esse conhecimento que ela teve, durou 5 minutos. As pessoas viram aquela reportagem, né, a gente falou, olha, aquela lá é assistida lá na casa. Nossa, é mesmo, esqueci. Por quê? Porque nós ainda, né, chama a nossa atenção aquilo que nos dá medo. Então, como nós temos muita informação hoje, o que acontece? A informação que atrai a maioria das pessoas é a informação negativa. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos presos do medo. E o medo ativa a nossa atenção. Né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente está aqui conversando sobre um tema profundo de espiritualidade, alguma coisa assim, né? Nós somos poucos. Aí você vê um vídeo lá do cara xingando o outro, o cara falando lá que pegou traindo, né? O negócio lá dá 50 mil visualizações ao mesmo tempo, né? Você vê lá o vídeo, ó, descobriu o segredo lá, né? Escândalo, lá o outro roubou, o outro vai matar, o outro... 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é isso que ainda chama a humanidade. Vocês estão entendendo? O nosso estado espiritual é o reflexo disso. O nosso mundo é um mundo atrasado porque nós, enquanto seres humanos, ainda somos infantis. Nós não somos maus, somos infantis. Né? Então, o que acontece? Nós ainda somos espíritos muito, muito jovens. O Paulo de Tarso falava isso, né? Que, né, as crianças se dão leite. Né? Nós não estamos prontos nem para o leite ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso tudo tem a ver com o processo de evolução. Né? Olha a repercussão do falecimento do Pelé. Então, né, o Pelé, né, é um cara que mexeu com o mundo aí, né, foi um grande jogador e tal. O mundo parou para falar do Pelé. Né? Que bom que falou do Pelé, gente, porque antigamente estava falando do assassinato, do estupro. Né? O Pelé, pelo menos, ele não fez mal para ninguém, ele, fez, né, ele deixou as pessoas felizes, né? Teve os seus erros e acertos como qualquer ser humano. Né? Ele vai chegar no plano espiritual. Né? O bem é tímido, sim, o mal é audacioso. E outra coisa, né? O mal, ele excita. O bem age.
né? Tem 20 anos que nós fazemos uma festa de Natal, atendemos mais de 50, 80, 100 famílias, né? Nunca conseguimos chamar a atenção de mais de 30 pessoas numa publicação, ou numa foto, ou numa imagem daquilo. É emblemático, né? Nem 30, máximo, né? Nunca conseguimos. Por quê? Porque o bem, né? Muitas vezes não tem atrativo. Mas fala que morreu. Imagina eu ter uma festa lá e cai uma bomba lá, mata 10. Aí vai ter... As pessoas vão conhecer, né? Pega o Marcelo fazer uma bobagem na rua lá, dando um tiro nos outros lá no meio da festa lá, né? Aí vai aparecer, porque é o mal, né? Então assim, olha só, né? Isso é o retrato do nosso momento espiritual. Nós estamos o quê? No momento da ilusão, né? Aí a gente quer que os espíritos de luz venham contar as verdades sobre a gente não está preparado para lidar nem com as verdades que estão na nossa cara aqui, né? Por que a espiritualidade às vezes envia pouca informação para a gente? Porque nós não conseguimos digerir pouco, né? Na verdade, nós muitas vezes a gente não quer a verdade, a gente quer que os espíritos falem aquilo que a gente quer escutar. Por isso tem muita gente que vai nos cartomantes, vai nesses médiuns pagos aí, né? Aí a pessoa fala tudo que a pessoa quer ouvir. Aí a pessoa, nossa, que maravilha, né? E paga lá o tanto que a pessoa pediu, né? Por quê? Porque ela não queria a verdade, ela queria aquilo que ela queria escutar, né? E aí quando a gente vai ter contato com a espiritualidade, imagina, né? Você vai lá pedir para os espíritos de luz te ajudar. O espírito de luz fala para você, meu filho, o negócio é o seguinte, larga o seu egoísmo, lá vai trabalhar para Jesus. Tá reclamando demais, né? Olha aqui, essa situação espiritual não é para reclamar, não. Você tá aí passando raiva aí com seus companheiros de trabalho, isso é mais que você merece. Vamos conhecer sua história espiritual, ok? Vamos dar uma olhada aqui atrás, aqui, Marcelo? Vamos ver quem era você no passado? Então você está aqui por acréscimo de misericórdia. Ah, você está achando que está ruim? A gente mostrar como é que era antes. Ah, obrigado a espiritualidade. Não, a gente não quer isso, né? A gente quer que a espiritualidade passe a mão na nossa cabeça, né? E que é comportamento de quê? De bebê. Qual que é o comportamento do bebê quando ele chora? O que ele quer? Colo. Né? O bebê não quer explicação da mãe, a mãe chegar e falar, meu filhinho de 1 ano de idade, o negócio é o seguinte, você está chorando porque você está mal deitado e eu vou te dar uma mamadeira, mas aguarda um momentinho que eu estou fazendo a mamadeira. O bebê entende isso? Né? Não, né, Banguela? Vem cá. Aqui, ó. É igual o Banguela aqui, ó. O Banguela tá doido para sair pela janela, né? Ele tá aqui, esse miado aqui é porque ele tá querendo fugir, né? Querendo sair da janela, pera que ele não foi pra rua, né? Tem jeito de explicar para ele, falar assim, ô Banguela, não mia, não. Espera eu terminar o estudo aqui, que eu abro a janela e você sai. Ele não vai entender nada. Mal ele tá entendendo que eu tô segurando ele aqui. E ele já tá ficando incomodado com isso. Daqui a pouco ele me dá uma arranhada aqui, ele me morde, né? Porque ele não entende o que eu tô falando com ele, né? Então nós, diante da espiritualidade, muitas vezes somos assim, né? Então a informação que a gente quer... Não adianta. O que adianta eu ficar pro Banguela e falar assim, Banguela, a janela está fechada porque eu estou fazendo estudo. Se eu abrir a janela vai ter barulho. Você estava aqui dentro comendo uma boa, agora você quer sair, mas não dá para me levantar e ir lá abrir a janela para você. Então eu vou ter que interromper o estudo, né? Tô falando com ele aqui, né? Aqui, ó, a cara do Banguela, aqui, ó, né? A carinha dele de pantera, né? Aqui, ó, já tá enfiando a unha em mim, né? Porque meu argumento para ele nada é a mesma coisa, né? Mal ele aceita o carinho que eu tô fazendo nele, né? Porque o Banguela é, né? Aqui, ó. Né, o Banguela é bem rabugento, né? A gatinha foi pro plano espiritual, você ficou, né? Você assumiu a rabugice dela, é? Aqui, ó, já tá estressando comigo, né? Então, assim, se ele me arranhar aqui, ele tem culpa do que ele tá fazendo? Não. Ele tá reagindo ao instinto, aquilo já tá, aqui, ó, já tá se puxando para sair, ó, ele mordeu minha mão para sair. Nós somos muito assim ainda. Olha lá, a outra tá dormindo lá, ó. A Isis tá desmaiada lá na cama, lá, a vaquinha, né? Aqui, ó, quem não tá vendo aqui, tem uma vaquinha deitada ali, ó. Né? O frajolinha, né? Aquela ali é a Isis, né? Fala assim, ô Isis, dorme não, vem cá. Ela não vai entender, né? Nós, diante da espiritualidade, muitas vezes estamos nessa situação, né? Eles estão cuidando da gente, eles estão dando comidinha aqui, ó. Agora ele tá aqui comendo, ó. Ele tá comendo a comidinha dele aqui, ó. Né? Tá até fazendo barulho de comida. Tá ganhando a comidinha, tá ganhando a caminha quente, mas ele quer ir lá pra rua. Né? Ele tem um fascínio pela rua, mas a rua, para ele, pode ser a morte. Né? Ele pode ir lá, ele pode comer um bicho envenenado, ele pode apanhar de outro gato, de outro cachorro, mas ele quer ir para a rua. Ele não sabe. Né? E para ele, eu estou violentando ele, estou prendendo ele aqui dentro de casa, não estou deixando ele sair, pelo menos agora, né? Daqui a pouco eu abro aqui para ele. Né? Mas olha só, nós, diante da espiritualidade, somos muito assim. Eles tratam a gente, muitas vezes, como a gente trata os bichinhos.
né? Não que eles não os amem, né? Mas eles sabem, não adianta. Tem hora que nós temos que esperar a evolução, nós temos que esperar o crescimento espiritual, né? Nós estamos viajando aqui, né, gente? A ideia do estudo é essa mesmo, tá, gente? Não sei se deu para ajudar aí a responder as questões que o pessoal colocou, né? Nós estamos chegando aí mais ou menos no final do estudo, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma questão do que foi falado e não ficou claro para a gente poder voltar ali, né? Fica à vontade, tá, gente? O objetivo é esse mesmo, a gente ir conversando, né? Se alguém tiver aí mais, né, alguma consideração, nós estamos aí perguntas e respostas aí em aberto, tá? Quem quiser perguntar, nós temos aí mais uns minutinhos ainda, antes de terminar o estudo, tá? Se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos chegando ao fim, né? Esperar um minutinho aí, né? Enquanto o Banguela tá comendo aqui, a gente na pancinha dele de gato, né? Mas é bem interessante isso, né? Porque quando a gente começa a amadurecer espiritualmente, a gente começa a ter mais contato com a espiritualidade. Quando a gente começa a ter mais contato com a espiritualidade, nós começamos a saber mais. Mas à medida que a gente sabe, nós vamos nos tornando o quê? Responsáveis pelo conhecimento. E o que nos assusta no nosso estado atual, né? No fundo, é que nós não queremos responsabilidade. Responsabilidade pra gente ainda é uma coisa que a gente tem assim, né? Então muitas vezes as pessoas fogem do conhecimento porque elas não querem se responsabilizar. Elas fogem do conhecimento, elas fogem da oportunidade de crescer, de aprender, de se melhorar espiritualmente, porque no fundo, elas têm medo, né? Existem animais muito espirituais? Com certeza, né? A espiritualidade pode levar os animais e dar corpos para eles no plano espiritual, principalmente nas colônias, né? Tipo o nosso lar, né? Então eles tipo, meio que interrompem o processo evolutivo físico do animal e levam eles para o plano espiritual. É possível sim, tá? Nas colônias tem animal, tem planta, né? O André Luiz fala das árvores, das plantas, né? Só que lá os animais não sabem que eles estão no mundo espiritual. Para eles estão igual aqui, né? Então eles não percebem isso porque eles não têm capacidade de entender, mas tem sim, né? Marcelo, no tratamento espiritual se eu fico muito sono e acabo dormindo. Seria porque minha vibração está baixa? Não. O sono, né? Normalmente quando a gente faz prece, quando a gente começa a entrar em determinada sintonia, a gente fica com sono, tá? Isso é porque muitas vezes os espíritos de luz aproximam da nossa casa, né? Os nossos mentores, os nossos guias, e a vibração deles acalma a gente tanto que a gente dorme. Quer ver? Lembra de Jesus lá com os discípulos quando ele estava no Monte das Oliveiras? E aí Jesus começa a afastar para orar, e aí os discípulos começam a dormir, né? Aí Jesus fala assim, que eu tô dormindo, vocês estão dormindo aí, não estão nem velando comigo, nem por um momento. O que é? A vibração de Jesus é tão calmante, tão boa. Ó, o outro chorando aqui querendo sair. Pega aí, Banguela, na hora que acabar aqui você sai. A vibração de Jesus era tão agradável, né? Que o que acontecia? Eles iam dormindo, eles caíram no sono. Deixa eu abrir pro Banguela, que senão eu vou destruir a porta, né? Banguela, você quer sair, né? Então sai. Pode sair, tá bom. Vai lá. Vem cá, Isis. Já que o Banguela saiu, a Isis fica comigo, né, Isis? Né, bonitinho? Né? A Isis é mais calminha. Então, assim, sou muito medrosa, carapuça me serviu, não precisa ter medo, né? A informação espiritual vem na medida que a gente está preparado. A espiritualidade também, os espíritos não vão assustar a gente, né? Pelo menos os bons espíritos, né? Eles sabem que a gente tem os nossos limites, que a gente tem aí as nossas capacidades, as nossas possibilidades, né? E eles nos respeitam, né? Uma coisa muito legal dos bons espíritos é isso, eles respeitam, né, as nossas limitações, eles respeitam aí as nossas necessidades espirituais, né? Eles não fazem exigências, eles não atropelam, né? E isso é uma coisa muito boa, né, para a gente, né, entender e saber disso, né? Que nós estamos aí sempre sendo observados, protegidos, mas respeitados, né? Então a gente está sempre aí debaixo aí da orientação e do respeito aí dos amigos espirituais, pode ter certeza, viu, Bárbara? Então é isso, né, pessoal? Estamos chegando aqui no final do estudo, né? Amanhã, lembrando, né, a gente tem tratamento espiritual, né? Quem quiser participar do tratamento espiritual, amanhã, às 8 da noite, né? Quem quiser aí tá convidado, né? Muito bem-vindo, né? O tratamento espiritual a gente faz toda sexta-feira, né? Também é tratamento que para quem estiver precisando, inclusive os bichinhos, né? Se quiser fazer tratamento dos bichinhos aqui, né, Isis? Né?
A Isis, a gatinha foi pro plano espiritual, mandou a Isis no lugar dela, né? Mandou outro deus egípcio aqui, né? A Isis é a mais pequenininha, né? Mas a mais inteligente dos três aqui de casa, aqui dos gatos, né? Né, Isis? Mas assim, se quiser fazer com seu animal, pode fazer também, tá? Vão lembrar, né, que as energias, o bem, o amor, a espiritualidade também os animais, né? São nossos irmãos, né? Os animais são os nossos irmãos mais jovens, né? O quanto os espíritos obsessores nos influenciam, o quanto a gente deixa. Como é que a gente deixa? Através dos nossos pensamentos. Os espíritos sintonizam conosco através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, né? Então, quer saber que tipo de espírito me acompanha? Como é que eu fico sabendo? É só observar o que eu tenho pensado ultimamente. Se eu estou com um pensamento de raiva, de inveja, de ódio, de desentendimento, né? Eu estou atraindo espíritos que pensam igual a mim, né? É só a gente ver o que a gente pensa que a gente vai saber a nossa companhia espiritual. Quer mudar isso? Fazer o que o pode estar se ensinando pra gente, encher o nosso espírito, né, com as energias do Cristo. Não é isso? Isso aqui tá de boa, né, gatinho? Né? Então é isso, né, pessoal? Nós vamos terminar o estudo, fazer a prece, né, aproveitar aí, né, que estamos neste momento final, né, pedir a Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver aí com muita luz, com muito amor, com muito carinho, abençoar a nossa família, a nossa casa, né? Abençoar todos nós, abençoar aqueles que amamos, nos dar o entendimento, a fé, boa vontade, esperança e a alegria de viver. Envolve, Senhor, em cada um de nós nas vibrações do Teu amor. Permite que possamos estar contigo em cada momento e em cada oportunidade da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, né, boa noite, né, a gente vai deixar o estudo salvo aqui no Instagram, quem quiser, né, assistir de novo aí, né, tiver paciência, né, e boa vontade, né. Muito obrigado, até amanhã, né, amanhã nós temos um tratamento às 8, né, um tratamento espiritual, né, pelo Instagram aqui. Fiquem todos com Deus aí, muita paz, né, muita luz para todos nós aí. Gratidão. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.